República, digamos assim, mas vai ter que também se preparar para estas eleições que estão marcadas para 30 de janeiro. Muito provavelmente. Bom, provavelmente, imagino que vai ter que concorrer, não é? Muito provavelmente. Então, a Partido Nacional. Antes de mais, boa noite, Gelo Rosa, obrigado pelo convite. Também cumprimentar os nossos colegas parlamentares, os nossos madeirenses e porto-santenses e os nossos imigrantes da diáspora. Bom, em primeiro lugar, eu penso, como disse o deputado Lopes da Fonseca, qual eu partilho da mesma opinião, eu penso que ainda com cicatrizes para sarar do Covid-19, com uma crise sanitária, com todo o prejuízo e com todas as consequências no tecido social, no tecido económico, os portugueses não desejavam ser chamados às urnas, nem tampouco desejavam um clima de instabilidade interna. Eu penso que partilho isso com muitos portugueses. E num período que o que era imperativo era recuperar o país, recuperar a economia, infelizmente as capelinhas e os interesses partidários e os cálculos internos vieram se colocar à frente do interesse nacional. Nós esperamos que os políticos estejam ao serviço dos interesses do país e nacionais e dos cidadãos e não ao serviço dos agentes partidários. E digo isto porquê? Porque há aqui, no meu ponto de vista, dois intervenientes diretos, dois agentes diretos na crise. Em primeiro lugar, não há nada na Constituição que diga que a rejeição do orçamento de Estado leva à queda de um governo, leva à dissolução da Assembleia da República. Isso foi uma decisão do Presidente da República. Portanto, há aqui um ónus do Presidente da República, que tudo bem, deixou isso assente. Depois há uma falta de entendimento de uma maioria parlamentar que eventualmente não se entendeu e que deixou o ónus sobre e a responsabilidade sobre os outros partidos. Também diga-se de passagem que se fosse para colocar o interesse nacional em causa, qualquer partido, exceptuando o Bloco de Esquerda e o PCP, poderia eventualmente conjugar com o PS a continuidade e um orçamento. Portanto, não há nada que impeça, além das ideologias, mas o PS disse não queria, além das ideologias, não há nada que impedisse esse entendimento. Não é? Eu acho que quanto a isso estamos merecidos. Agora, o que é que esperavam os portugueses? Esperavam um entendimento dos políticos, dos agentes políticos nesta fase de dificuldades económico-sociais, porque isto vai agravar, isto traz consequências, nós já vemos em termos de orçamento de Estado. Claro que do ponto de vista daquilo que é da nossa expectativa, o orçamento de Estado não correspondia aos interesses da região. Já aqui falamos que o orçamento de Estado consta lá situações que são justas e que já deviam ter sido resolvidas para os madeirenses e os porto-santenses e não lá constavam, apesar de fazerem parte já dos sucessivos leis, mas num período de desemprego, de insolvências, de perda de competitividade do país, de fragilidades na cadeia de distribuição, como temos visto notícias, de crise energética, agravamentos dos preços sobre os combustíveis, de eventual subida da inflação, ir agora para eleições é inadmissível e eu penso que tudo isto afasta a confiança que os cidadãos têm nos agentes políticos, para não falar dos partidos. Na minha perspectiva, aquilo que considero que esta crise política, ainda há dias saiu uma sondagem, salvo erro da RTP com o Jornal Público, em que mais de 60% dos portugueses compreendiam que a solução eleitoral fosse uma solução de maioria, de entendimento, e que fosse do entendimento. Bom, mas neste momento eu acho que os portugueses em si já estão resignados. Portanto, já viram o exemplo que tiveram e, portanto, já se resignaram porque irão para eleições antecipadas a 30 de janeiro. No que compete ao meu projeto político, ao nosso projeto político, naturalmente que vamos
concorrer, não é? Como todo, eu penso que a grande maioria dos partidos, seria um momento único e oportuno para elegermos pela primeira vez. A expectativa, digamos, o desafio não deixa de ser assinalável e, naturalmente, a confiança está no lado do cidadão, como é óbvio, e isso logo se verá. Aquilo que eu posso dizer, que nós podemos dizer aos madeirenses, é que estamos prontos e que os madeirenses podem confiar, e aquilo que todo o político diz, ainda há pouco falando contrariando ali o Lopes da confiança. Fonseca, o Elvio já está a fazer campanha. Não sei se estarei a fazer campanha. Só falta dizer quem é o candidato do JPP. Precisamente, mas isso temos tempo para isso e esse seu tempo vai ser anunciado. Eu também não percebi aqui, peço desculpa, eu não percebi ainda, o Elvio Sousa, de certa forma, deixa aqui uma nota em relação à possibilidade do Presidente da República não dissolver a Assembleia. Portanto, o Elvio Sousa diz que não era obrigatório dissolver. Não teria que eu não fazer. percebo qual a posição do JPP, se entende que o Sr. Presidente da República não devia ter dissolvido a Assembleia. Não devia. Pois, aquilo que eu quis dizer, Brice, é o O país seguinte, poderia funcionar em duodécimos, não era isso? não há nada na Constituição que confira que a dissolução com a rejeição do orçamento leve Sim, à evidentemente dissolução. não há. Foi uma opção do próprio Mas o JPP Presidente. é contra essa opção do Presidente da República? Não necessariamente. Temos dois não moderadores. necessariamente. Mas a questão é que Não, eu só ele quis perceber, colocar o ónus da questão que a rejeição do orçamento. Mas acha que haveria levaria condições para a Assembleia funcionar Eu normalmente, para o governo funcionar compreendo normalmente, sem orçamento e eventualmente até com a possibilidade de haver uma espécie de coligação negativa na Assembleia da República? Sim, sendo consensual com aquilo que eu acabei de afirmar, que nós esperamos que os políticos estejam ao serviço da nação, da população, da região, eu acho que devia ter havido um entendimento extra-partidário, porque ir para eleições... Mas eu não consigo perceber isso. Não há nada impossível. Esotérico. Há já vontade. Nós não podemos estar trancados às ideologias. Do ideal e do... Eu já estou noutro planeta. Eu não coloco. É no ideal. O nosso projeto, nós não colocamos ideologias como um bloqueio, como um muro. Nós vemos o interesse coletivo, o interesse da população e dos cidadãos em primeiro lugar. Mas de certa forma foi isso que foi funcionando ao longo destes 6 anos. Qual é o problema de haver na altura de Guterres também, o PSD viabilizou. Ou entre o PSD e o CDS. O CDS. Sousa está a falar no Bloco Central, não é? O entendimento seja bloco parcial, o entendimento entre o PSD e o PS. Devia ser um entendimento com o CDS. Mas isso ficou bem claro, já falámos nisso aqui, que António Costa fechou a porta desde o início a esse entendimento. Portanto, essa questão... É entendível, Brice. Se era para contrariar políticas da direita, não é se aliar à direita para ver no orçamento seguinte. O Gil Rosa, se me permite, se fechou a porta, isso foi bluff. Não esqueçamos que o próprio PSD da Madeira tentou abrir um corredor de diálogo. António Costa, não tentou, desde cedo fechou a porta a um entendimento com a direita. Isso tem que ser dito e também com isso poderá ter comprometido. Elvio Sousa, sobre esta matéria, ainda é possível ir mais longe do que aquilo que está aqui previsto nesta fase inicial? Eu creio que sim. Aliás, eu próprio tive a oportunidade de questionar o Sr. Secretário de Educação, que não respondeu diretamente, mas penso que a maioria está aberta a essa alternativa de ir mais longe ao nível dos benefícios para fazer justiça, real justiça, a esse abandono que estes antigos combatentes estiveram durante os largos anos praticamente abandonados pelo poder político ou partidário e que muitas vezes foram deixados à sua mercê, não tiveram apoio psicológico, não tiveram apoios financeiros, ficaram em condições precárias. Portanto, tudo aquilo que nós sabemos, aliás, acho que, segundo os dados, mais de 20 mil madeirenses, acima de 25 mil, foram para a guerra do ultramar e muitos não regressaram. Todos nós temos familiares diretos ou indiretos que tiveram nesta guerra e que voltaram, praticamente não tiveram reconhecimento do país. Bom, uma das propostas que nós vamos apresentar é a situação, tal como acontece para a saúde, não é? E naturalmente para a habitação social, que faz todo o sentido. Muitos deles até
sobreviventes que estão com idades superiores aos 65 a 70 anos, é a situação na terceira idade, no bem-estar social da terceira idade, que é terem também, simultaneamente, prioridade na admissão da terceira idade, dos lares de terceira idade ou dos equipamentos de terceira idade sob tutela do Governo Regional. Eu acho que isso aliás, eu próprio tive a oportunidade de confirmar ainda ontem, em conversa com responsáveis e que são anteriores combatentes, que demonstrava, aliás, fazia parte inclusive da proposta do CDS em 2016, que no meu ponto de vista era mais completa do que esta proposta do Governo Regional, mas ainda estamos todos aqui, não interessa a paternidade de quem, não é isso que eu quero transmitir, interessa é que era conveniente introduzir mais esta situação que deriva também do estado de saúde e também da faixa etária destes antigos combatentes e depois é uma particularidade autonómica da própria região poder melhorar o diploma e, portanto, penso que há abertura. É possível evoluir-se para uma situação da região, atribuir um complemento, por exemplo, a estes antigos combatentes, ou não? Sim, não deixa de ser um outro benefício fundamental, porque eu não conheço especificamente os números atuais, eu não sei. Eu recordo quando foi o complemento social de pensão para idosos, falava-se em 9 mil, não é? Com aquele indexante à volta dos 350 euros mensais. Não sei em que ponto da situação é que está essa, mas o Governo é capaz de ter números mais detalhados e que isso há uma questão que nós temos que pensar em termos de sustentabilidade de contas. É preciso, para dar mais benefícios sociais, nós temos que saber onde é que vamos cortar. E o Governo Regional, ainda hoje falei disso também, tem falado só em distribuir e não fala muitas vezes em cortar. Isto não quer dizer que esteja contra o complemento, mas é preciso cortar nas gorduras da região, é preciso cortar nos nomeados políticos, que, no meu ponto de vista, já estão a exceder os valores admissíveis, porque todos os governos têm as suas confianças políticas. Ainda há 2 semanas para cá tem havido sucessivas nomeações de técnicos especialistas. Isso onera o orçamento, onera o dinheiro do povo e da população, que o dinheiro não é do governo, não é da maioria parlamentar, nem do Governo Regional. Aliás, o Governo Regional sai da maioria parlamentar, não é pouco. Estávamos a falar dos cenários parlamentares que com a geringonça veio introduzir uma outra paradigma de governança. Mas esse paradigma já existia na Europa, não é? Já existia, portanto, não é nada. Porque nós votamos para parlamentares, não votamos para o governo, nem para primeiro-ministro. A questão do estatuto do combatente. Ficou por dizer. Sim. Relativamente a esta matéria, há, digamos assim, abertura por parte da maioria